Na tela do App Inventor, clicamos em Iniciar novo projeto e aqui digitamos regra de 3, sem espaços. Clicamos em OK. A primeira modificação que deve ser feita é em relação ao layout da tela. Notem que nessa prévia do aplicativo foi utilizado o layout em paisagem e, por padrão, no App Inventor, o layout inicial é em retrato. Para fazer essa modificação, basta selecionar Landscape na orientação da tela. Pronto, a tela está no formato paisagem. Outro detalhe importante é que, por padrão do App Inventor, sempre que uma tela é criada, o nome da tela aparece no canto superior esquerdo. No nosso caso, esse dado não é importante. Então, aqui embaixo, em Título, basta deletar e dar Enter. Com isso, some o nome da tela. Considerando essa prévia, primeiro vamos inserir um elemento para digitar esse texto. No App Inventor, na interface do usuário, utilizaremos o elemento chamado Label. Clica e arrasta para o meio da tela. As labels servem para inserir informações de texto. Nesse caso, a fonte ficou pequena e o elemento está alinhado à esquerda. Então, antes de fazer a edição do texto que está na label, nós faremos a edição da tela Screen 1. Clicando em Screen 1, nós mudaremos o alinhamento horizontal para centralizado e o alinhamento vertical para centralizado. Dessa forma, a label ficará posicionada no centro da tela. Agora, clicando em Label 1, nós mudaremos a fonte para negrito e mudaremos o tamanho da fonte para 20 pixels. Além disso, nós colocaremos um texto nessa label, que nesse caso será: digite os termos da regra de 3 nos campos abaixo. 2 pontos e damos um Enter. O alinhamento desse texto será centralizado. Na estrutura da regra de 3, note que a organização desses elementos é similar a uma tabela. Então, no App Inventor, nós clicaremos na guia Layout e usaremos um arranjo em formato de tabela. Para colocar esses elementos, nós usaremos uma tabela com 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3 linhas. Então, aqui nós fazemos a modificação para 4 colunas e aqui para 3 linhas. Nessa estrutura, nós colocaremos uma label formatada com fonte negrito, tamanho 20, e texto, grandeza 1. O alinhamento da fonte será centralizado. Da mesma forma, usaremos uma segunda label com fonte em negrito, tamanho 20, texto, grandeza 2 e alinhamento centralizado. Para inserção dos dados numéricos, nós usaremos 3 test boxes para inserir os valores de A, B e C. No App Inventor, clicamos em Test Box e arrastamos 3 nessa posição. Cada test box receberá um nome. A primeira test box renomeamos para a segunda para B e a terceira para C. Clicando na test box A, nós colocaremos fonte negrito, tamanho de fonte 20, largura 100 pixels e como hint nós colocaremos o nome da test box, que nesse caso é a letra A. E como essa test box ela receberá dados numéricos,
nós marcaremos a opção Somente Números. Dessa forma, quando o usuário tentar digitar algum dado dentro desse campo, no celular ou no tablet, surgirá o teclado numérico. A hint é um elemento informativo que aparece no fundo de cada caixa de texto. E note que mesmo tendo inserido o texto A aqui, na prévia do aplicativo, não é visualizado a hint de cada test box. Apenas surge um pequeno quadrado com o texto que foi inserido nesse campo. Faremos isso para as demais test box. Essa test box terá fonte negrito, tamanho 20, largura 100 pixels, a hint será B. E marcamos a opção Somente Números. Da mesma forma, a test box C terá fonte negrito, tamanho 20, largura de 100 pixels, hint C, e marcamos a opção Somente Números. Como o texto ficou alinhado à esquerda, nós mudaremos o alinhamento do texto para centralizado. Para fazer as setas, nós utilizaremos 4 checkbox. No App Inventor, nós arrastamos as checkbox nessas posições e em cada uma delas nós colocaremos uma seta para cima ou uma seta para baixo. No teclado do computador, não há o caractere seta para cima, nem o caractere seta para baixo. Dessa forma, eu vou deixar na descrição do vídeo esses dois links, de onde vocês podem copiar a seta para cima e colar no campo de texto de cada checkbox. Da mesma forma, seta para baixo, vou colar aqui. Note que o caractere ficou pequeno. Então, nesse caso, em cada uma dessas checkbox, nós colocaremos fonte negrito, tamanho 30. E além disso, para diferenciar seta para cima e seta para baixo, eu vou colocar cor azul nas setas para cima. Na seta para baixo, fonte negrito, tamanho 30, cor vermelha. Esses procedimentos devem ser repetidos para as outras duas checkbox. Então, aqui nós colocaremos seta para cima, texto azul, fonte 30 e negrito. E nessa checkbox, usaremos seta para baixo, tamanho 30, fonte em negrito, cor vermelha. Para facilitar a estruturação dos algoritmos, nós colocaremos o nome de cada checkbox conforme o elemento e a posição de cada seta. Então, a primeira seta para cima será renomeada como C1. A segunda seta para cima será renomeada como C2. A primeira seta para baixo será renomeada como B1 e a segunda renomeada como B2. Para que o resultado da regra de 3 seja visualizado na tela, nós utilizaremos uma label, cujo nome será resultado. Para essa label, também colocaremos fonte em negrito, tamanho 20, e nesse caso, por ser resposta, nós deletaremos o texto que inicialmente aparece na label. Ou seja, essa label ficará invisível até que o usuário clique no botão calcular. Agora, nós vamos inserir os 3 botões. O primeiro botão,
nós colocaremos o nome BT calcular, fonte negrito, tamanho 20 e texto calcular. O segundo botão será renomeado como BT limpar, com texto em negrito, fonte 20 e texto limpar. O botão fechar será renomeado como BT fechar, fonte em negrito, tamanho 20 e texto X, que é o símbolo de fechar. Para organizar os botões horizontalmente, nós clicamos na guia Layout e usamos um arranjo horizontal. Note que o botão calcular ficou parcialmente visível e os demais foram ocultados. Para que você consiga selecioná-los, clique em Screen 1 e marque a opção Screw Label. Com isso, será possível deslizar a tela e selecionar qualquer elemento que tenha sido ocultado. Então, aqui nós arrastamos o botão calcular, o limpar e o fechar. Pronto, o layout do aplicativo está completo e agora nós faremos a programação no ambiente de blocos, clicando nesse botão no canto superior direito da tela. No ambiente de blocos, nós faremos a programação das ações para cada um dos botões que foi inserido na tela inicial. Clicando no botão calcular, nós selecionamos o primeiro bloco, que é referente à ação de clicar. Para grandezas diretamente proporcionais, nós devemos ter as duas setas para cima ou as duas setas para baixo marcadas. Nesse caso, nós precisaríamos da condicional IF e de conectivos da guia lógica. No menu de lógica, nós usaremos o conectivo E e o bloco de igualdade. No bloco de igualdade, nós indicaremos que a checkbox C1 foi marcada. Então, nós usaremos a variável referente à checagem. E aqui, nós indicaremos que ela é verdadeira. Ou seja, usamos o bloco true. Nós faremos isso também para a checkbox C2. E para facilitar o processo, nós podemos clicar nesse bloco e, usando os comandos Ctrl+C e Ctrl+V, obtemos um bloco exatamente igual. Nesse caso, basta mudar aqui para C2. E esses dois blocos serão alinhados com o uso do conectivo E. Da mesma forma, duas setas para baixo indicam grandezas diretamente proporcionais. Para não repetir o processo, nós podemos novamente usar os comandos Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui nós mudamos para B1 e aqui para B2. Ou seja, se a checkbox C1 e a checkbox C2 forem marcadas, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ou, se a checkbox B1 e a checkbox B2 forem marcadas, nós também teremos grandezas diretamente proporcionais. Como tanto essa condição quanto essa condição podem ser verdadeiras, nós usaremos o bloco referente ao conectivo OU. E dentro desse bloco, nós colocaremos esses dois conjuntos. No entanto, notem que esses dois conjuntos de blocos são grandes. Nós podemos diminuí-los clicando com o botão direito e marcando a opção Collapse Block. Os comandos continuam sendo os mesmos, no entanto, com um formato bem menor. Encaixando ambos no conectivo OU, nós encaixamos novamente
a condicional C e a condicional C no comando de clique do botão calcular. Por fim, nós precisamos mudar o texto da label resultado para o cálculo referente a grandezas diretamente proporcionais, que é B vezes C sobre A. Ou seja, o cálculo depende do texto que o usuário digitou em B, C e A. Como são operações matemáticas, nós usaremos o bloco referente à multiplicação e o bloco referente à divisão. E também a variável texto de cada uma das test box. Aqui nós também podemos usar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V para obter novas variáveis. Basta mudá-las aqui para B e para C. Essas variáveis serão encaixadas conforme o cálculo que foi indicado nessa imagem, B vezes C sobre A. Então, nós teremos texto que foi digitado na test box B vezes C dividido por A. B vezes C é o numerador, então nós encaixamos assim. E por fim, encaixamos esse bloco de cálculo aqui. Para grandezas inversamente proporcionais, nós devemos repetir esse processo, no entanto, utilizando as condições para setas com direções opostas. Para não ter que reestruturar tudo desde o começo, nós podemos usar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Clicando nessa primeira condicional e fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, nós obtemos um conjunto de blocos exatamente igual a esse. Dessa forma, nós faremos apenas as modificações que forem necessárias. Aqui, nós usaremos as duas condições de checagem no formato expandido e mudaremos seta para cima e seta para baixo. E na segunda, seta para baixo e seta para cima. Nós podemos diminuir os blocos novamente e voltar a encaixá-los nas posições iniciais. Nós faremos uma modificação na estrutura de cálculo, pois para grandezas inversamente proporcionais, o valor de x é dado por A vezes B sobre C. É bem simples, basta mudar as posições das variáveis de texto, de forma que A vezes B seja numerador e o C seja denominador. Feito isso, encaixamos a segunda condicional abaixo da primeira. Aí você pode perguntar, mas e se o usuário marcar as duas opções aqui, ao invés de marcar uma de cada lado? Bom, aí nós devemos estruturar comandos de forma que o usuário não consiga fazer isso. E é bem simples. Clicando em C1, nós selecionamos o primeiro bloco. E clicando em B1, nós selecionamos a mudança de variável para a checagem. Sempre que o C1 for selecionado, o B1 não pode ser. Então, dessa forma, essa opção deve ser falsa. Da mesma forma, se o usuário selecionar o B1, a checagem do C1 deve ser falsa. Para isso, nós usamos Ctrl+C, Ctrl+V e mudamos aqui para B1 e aqui para C1. E organizamos os blocos assim. Agora nós faremos o mesmo para C2 e B2. Fazemos Ctrl+C, Ctrl+V, mudamos aqui para C2 e aqui para B2, e novamente Ctrl+C, Ctrl+V, mudamos aqui para B2 e aqui para C2. Da forma como estão estruturados os cálculos, na label resultado vai aparecer apenas um valor numérico. Aqui nós podemos utilizar um comando de juntar texto e juntaremos
o bloco de resultado com o texto x igual. Então, se a resposta, por exemplo, for 12, ao invés de aparecer 12, na label resultado surgirá x igual a 12. Da mesma forma, podemos fazer isso nesse conjunto de blocos. Note que ao movimentar os blocos, eles vão se sobrepondo. Clicando com o botão direito na parte branca da tela, nós podemos alinhá-los horizontalmente ou verticalmente. E eles ficam alinhados assim, sem sobreposição. Se um bloco não ficou na posição que você gostaria, basta arrastá-lo e alinhá-lo conforme sua necessidade. Agora faremos a programação do botão limpar. Clicando no botão limpar, selecione o bloco referente ao clique. Para apagar o texto de cada uma das test box, nós utilizaremos a mudança da variável texto. Clique na test box A, selecione a opção Mudança de variável de texto e mude o texto para um espaço vazio. Esse procedimento deve ser repetido para as test box B e C. Dessa forma, você pode utilizar o comando Ctrl+C e Ctrl+V e copiar esse conjunto de blocos, mudando aqui para B e aqui para C. Esse procedimento também deve ser feito para a label resultado. Então, na label resultado, selecione o bloco referente à mudança da variável texto, encaixe abaixo das demais e coloque um espaço vazio para apagar esse dado. O comando para encerrar o aplicativo depende da função de clique do botão fechar e do comando encerrar aplicativo. Pronto, seu aplicativo está completo e agora é só realizar os testes de depuração. Se você ficou com alguma dúvida ou não entendeu um determinado procedimento, deixe a sua pergunta nos comentários que assim que possível eu respondo.